Olá pessoal, nosso objeto de conhecimento hoje é sobre a dilatação dos líquidos, tá? Então a gente vai abordar aí a dilatação dos líquidos em geral e também a dilatação anômala da água. Bom, a atividade proposta para a primeira semana é sobre a correção da atividade do roteiro 5, que vale aí para sexta-feira de vocês, ok? Que é no dia 16, no caso. Então, por hoje, a gente vai ficar com a correção da atividade do roteiro 5. A questão 1, então, fala sobre quando um recipiente totalmente preenchido com líquido é aquecido, a parte que transborda, que é essa parte aqui, representa sua dilatação. Bom, a gente já descarta a letra B, porque não é a dilatação real, tá? A gente descarta a letra D também, porque não é real, então ficou a letra a C e a E, ok? Eu posso descartar a C e a E de cara, porque ele tá falando que aqui a dilatação real é a diferença. Bom, dilatação real não é diferença, é soma, ok? Então, a gente descarta C e E por essa palavra diferença aqui, ó, porque a dilatação real do líquido é dada pela soma e não pela diferença. Então, portanto, pela soma de quê? Da dilatação do frasco, que pode ser entendido como dilatação do recipiente, e da dilatação aparente, que está aqui. Então, letra A é a correta. Questão 2. Um recipiente tem capacidade de 5.000 centímetros cúbicos a 40 graus Celsius, está completamente cheio de um determinado líquido. Ao aquecer o conjunto até 140 graus Celsius, transbordam 70 centímetros cúbicos, né? O coeficiente de dilatação aparente desse líquido, em relação ao material que constitui o recipiente, é em graus Celsius a menos 1, igual a que valor? Então, eu quero saber o coeficiente de dilatação aparente do líquido, ok? Então, dados, volume inicial é de 5.000, que está completamente cheio o recipiente, não está completamente cheio de líquido. Ocorreu uma variação de 100 graus Celsius, porque inicialmente era 40, foi até 140. E transbordou 70 centímetros cúbicos, que é a variação do volume aparente. Qual é, então, o coeficiente de dilatação aparente? É isso que a gente quer descobrir. Vamos lá, então, a fórmula é essa. A gente vai substituir os nossos dados. Fica 70 igual a 5.000, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes 100, que é a variação de temperatura. Aí, o que aconteceu? Eu multipliquei 5.000 vezes 100, dá 500.000, né? Ficou no denominador porque eu quis isolar o coeficiente. Como estava multiplicando, passa dividindo, né? Quem estava do outro lado era o 70, estava no numerador, continua. 500.000, então, passa para o denominador. Vou cancelar um zero em cima e um zero embaixo, né? Que a gente chama. Cancelei no numerador, cancelei no denominador, beleza? Ficou aí 7 dividido por 50.000. Vou colocar esse 50.000 em notação científica. Fica 7 dividido por 5, vezes 10 a quarta potência, né? Então, eu vou pegar esse 7 e vou dividir ele por 5, dá 1,4. E o 10 a quarta, que estava positivo no denominador, quando eu passo ele para o numerador, ele fica menos 4. E essa é a nossa resposta à questão 2. A questão 3, muito parecida com a questão 2, porque usa o mesmo raciocínio, diz o seguinte: um frasco cuja capacidade a 0 graus Celsius é de 2.000 centímetros cúbicos está cheio até a boca com determinado líquido. O conjunto ele foi aquecido de 0 até 100, né? E ele transborda 14 centímetros cúbicos. Então, o coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material do frasco é igual a que valor? Novamente, eu quero saber a mesma coisa. Então, os nossos dados são que o volume inicial é de 2.000 centímetros cúbicos, a variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. Nós temos uma variação no volume aparente de 14 centímetros cúbicos e eu quero saber o coeficiente volumétrico aparente. Essa é a nossa fórmula, novamente muito parecida com a questão 2. Vamos substituir então os nossos dados e mais uma vez eu vou multiplicar 2.000 vezes 100, que dá 200.000.
Passa ele para o denominador porque eu quis isolar o coeficiente. Para isolar ele, tudo que está multiplicando do lado passa para o outro lado dividindo. Fica 14 dividido por 200 mil. O que eu faço? Vou passar 200 mil para notação científica. Então, fica 14 dividido por 2 vezes 10 à quinta potência. 14 dividido por 2 dá 7. E se eu passar o 10 à quinta potência do denominador para o numerador, o sinal do expoente muda. Tá positivo, fica negativo. Então, nossa resposta é 7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Essa é a resposta da terceira questão. E quarta questão, para finalizar o roteiro, nós temos aí que considerar uma garrafa de vidro totalmente cheia com água, hermeticamente fechada, vedada, submetida a alterações de temperatura. E aí, nesse contexto, marque um X apenas para as afirmativas aí corretas. Prestem atenção, tem uma garrafa de vidro toda cheia, tá toda vedada e eu coloquei ela no congelador. A temperatura estava 15 graus Celsius e foi caindo. Então, à medida que vai caindo, passou por 4, passou por 0, foi até menos 5. Será que ela estoura? Claro que ela vai estourar, ela vai romper. Então, a primeira está incorreta, porque aqui diz que ela não se romperá. Ela vai romper nesse intervalo aqui, porque é aqui que acontece a anomalia. Como ela está cheia de água, vai haver sim um rompimento, tá? Esclarecido isso, vamos para a outra. Aquecido o sistema, o volume interno da garrafa aumenta. Que sistema é esse, gente? A garrafa de vidro toda cheia de água. Se eu aquecer o sistema, ou seja, eu aqueci tudo, será que só vai aumentar o volume interno da garrafa aumenta, enquanto que o volume da água permanece o mesmo? Será que a água não vai sofrer alteração no volume? Claro que vai sofrer alteração. Então, gente, não tem como essa aqui tá certa. Vamos para a terceira afirmativa, então. O comportamento anômalo da água, ou seja, anormal, ocorre apenas entre as temperaturas 4 graus Celsius até 0 graus Celsius? Sim, é essa mesmo, está correta. É nesse intervalo aqui que acontece o comportamento anômalo, tá? Da água. Nesse intervalo de 4 a 0 graus Celsius. Ok? Para finalizar, eu quero deixar uma mensagem para vocês. O esforço empregado na resolução de desafios complexos e o que nasce do erro são fatores que realmente potencializam a inteligência. Então, continuem errando, continuem tentando, continuem se esforçando. O que vale no nosso dia a dia são essas pequenas coisas que a gente faz, é o nosso esforço cotidiano que nos leva a crescimento pessoal, ao crescimento cognitivo, a sermos mais inteligentes. Então, não desista porque você não conseguiu uma coisa ou outra. Tente novamente. Não é porque você errou que você tem que parar com tudo e desistir de tudo, ok? Continue tentando. Essa mensagem é do livro O Poder da Mentalidade de Crescimento.